Era um pouco depois das 11, e eu estava nos fundos do nosso prédio movendo caixas de um lado para o outro. Era apenas uma loja de ferragens comum, e eu era o responsável noturno naquela noite. Meu colega habitual estava de férias, então só havia eu para a noite. Não me importava, porque as pessoas sempre esperam menos de você quando te deixam sozinho para fazer todo o trabalho, então, se algo não fosse feito, realmente não importaria. Eu trabalhava lentamente, levando o meu tempo. Todas as entregas que chegavam durante o dia precisavam ser colocadas nos corredores onde pertenciam. Eu estava desmontando os paletes e colocando caixas em carrinhos que rolaria para a área principal de compras e abasteceria as prateleiras a partir dali. Quando eu tinha preenchido alguns carrinhos, peguei um e o empurrei para o corredor mais à esquerda. Estava chovendo, talvez até tempestuando lá fora, embora pela chuva eu achasse que ouvia algo na frente do prédio. Não liguei muito, nem por um segundo. Pensei que fosse algo além do prédio fazendo barulhos. Peguei algumas caixas e comecei a abastecer, cantarolando para mim mesmo para me livrar do tédio. Mas mais uma vez, eu achei que ouvi algo. Caminhei até a frente da loja e olhei até o final, onde estava a porta da frente. Não parecia haver nada ou ninguém. Fiquei ali por um tempo, sem pressa para trabalhar. E então aconteceu novamente. Eu poderia jurar que desta vez vi algo se movendo perto da porta da frente e foi de lá que os sons pareciam vir. Estar no meu local de trabalho, com todas as portas trancadas, eu não tinha realmente medo de nada, mas queria ter certeza de que nada estranho estava acontecendo lá fora. Fui até a porta da frente e olhei através do vidro, que notei ter grandes manchas e arranhões. Nada estava do lado de fora, nenhum carro ou pessoa, apenas chuva forte caindo. Virei e comecei a voltar para onde estava trabalhando. Ficou quieto por um tempo, talvez até uma hora inteira, mas então o som veio novamente da porta da frente. Deixei imediatamente o que estava fazendo, fui até a frente e do outro lado da loja consegui distinguir claramente uma figura se movendo do lado de fora da porta. Comecei a andar mais perto antes que a figura parasse, ficasse imóvel por um segundo e então corresse para longe. Corri até a porta tentando vislumbrar a pessoa, mas estava muito escuro e chovia muito. Olhando para a porta, no entanto, havia definitivamente mais marcas do que antes. Eu tinha certeza de que essa pessoa estava tentando entrar. Tirei meu telefone do bolso, ainda em pé, perto da porta, e liguei para a polícia. O operador disse que não demoraria muito, apenas alguns minutos. Guardei meu telefone de volta no bolso e fiquei esperando pela porta. Olhando ao redor, o estacionamento ainda estava vazio, mas então virei a cabeça para olhar contra o prédio e bem no lado estava a mesma figura. Retrocedi rapidamente, preocupado que ele pudesse ter me visto. Dei vários passos para trás e tentei ficar quieto. Não passaram nem 10 segundos e a figura apareceu bem do lado de fora da porta. Embora o vidro estivesse um pouco embaçado e cheio de gotas de chuva, eu podia ver que ele estava me olhando. Ele bateu algo contra a janela. Parecia talvez uma pedra grande. E então bateu novamente e novamente, tentando quebrar o vidro. Retrocedi mais rápido e corri para os fundos da loja, trancando-me no escritório. Através do prédio, ouvi o vidro se quebrar e o alarme da porta disparar. Esperei com medo, sem ouvir mais nada. Passaram alguns minutos de silêncio e eu estava ficando cada vez mais nervoso até que finalmente a polícia chegou. Ouvi eles chamarem e andarem por aí, procurando pelo lugar antes de chegarem ao escritório, onde me identifiquei e contei o que sabia. O cara não estava na loja, então eu acho que depois de quebrar o vidro, ele apenas saiu. Parece muito estranho e não faz sentido. Parte de mim até deseja que ele tivesse realmente roubado alguma coisa, para pelo menos saber que era isso que ele queria. Mas como ele não fez nada depois de quebrar a porta, eu não sei o que ele queria, e isso ainda me assusta até hoje. Eu costumava ser motorista de ônibus para a creche local e as escolas primárias suburbanas. Depois de quase 15 anos, me aposentei desse emprego e comecei a dirigir para os ônibus na cidade onde morava. Eu amava meu trabalho levando crianças para lá e para cá, mas à medida que envelhecia, tornava-se mais difícil para mim colocar um sorriso no rosto todos os dias e interagir com crianças energéticas e caóticas. Dirigindo na cidade, o pátio de ônibus ficava a apenas 10 minutos a pé do meu apartamento,
e os passageiros, na maioria, apenas entravam e saíam. Embora a parte real de dirigir fosse mais estressante, eu ainda sentia um alívio em comparação com antes. De qualquer forma, a empresa de ônibus da cidade em que trabalhava tinha ônibus circulando 24 horas por dia, 7 dias por semana. No entanto, à noite, eles só tinham alguns ônibus em operação, que percorriam rotas mais longas. Poucos motoristas realmente queriam esses turnos, então todos nós, motoristas diurnos, éramos obrigados a fazer 2 turnos noturnos a cada 2 semanas. Não era horrível, exceto por atrapalhar meu horário de sono. Havia menos passageiros e as estradas estavam mais vazias. Então o trabalho era muito mais relaxante do que durante o dia. Era por volta das 2 ou 3 da manhã nesta noite, e ninguém estava por aí. Dirigi minha rota normal várias vezes ao longo de 1 hora, e nenhuma pessoa precisou de uma carona. Eu só vi 4 ou 5 pessoas no total, mesmo caminhando do lado de fora. Cheguei à última parada da rota e estacionei, não para pegar ninguém, mas apenas para fazer uma pausa rápida enquanto não estava ocupado. Encostei a cabeça no encosto do banco e fechei os olhos para descansar, certificando-me de não adormecer, mas logo alguém apareceu na porta. Meus olhos se abriram rapidamente com o susto do ruído repentino. Um homem mais velho estava parado na porta olhando para mim. Eu fiz um sorriso nervoso e desajeitado, então abri a porta. Ele entrou, passou o cartão de ônibus e foi para o fundo do ônibus para se sentar. Ninguém mais está por aí, então posso te deixar onde você precisar, gritei, virando um pouco a cabeça na direção dele. Houve alguns segundos realmente estranhos antes de eu me virar novamente e começar a dirigir. Eu pensei que talvez ele estivesse usando fones de ouvido ou algo assim. Então eu ia fazer do jeito difícil e parar em cada ponto de ônibus ao longo da rota, como deveria fazer. Durante a viagem, eu constantemente verificava o espelho, vendo o homem sentado no fundo, olhando para a frente. Era um comportamento estranho, mas quem sabe o que essas pessoas têm na mente às 3 da manhã. Cheguei a todas as paradas da rota e estava me aproximando das 2 últimas, pensando quando esse homem ia descer, já que depois disso voltaríamos para onde eu peguei. Quando parei no próximo ponto, coloquei o ônibus em ponto morto e olhei para o homem no espelho. Depois de 1 segundo, ele se levantou. Começou a caminhar pelo corredor, mas a maneira como ele olhava para o chão era realmente incomum. À medida que se aproximava, virei meu corpo e pude ver seu rosto cheio de raiva e fúria. Tentei agir normal, virando meu rosto novamente para a estrada, mas o cara parou bem ao meu lado. Olhei para ele e ele estava me encarando. "Tudo bem?" perguntei. Mas o homem continuou olhando antes de desviar o olhar e voltar para o fundo do ônibus, sentando-se. Foi nesse momento que soube que algo estava muito errado e comecei a ficar preocupado. Depois de um momento, coloquei o ônibus de volta em movimento e segui para a próxima e última parada. Quando chegamos, coloquei o ônibus em ponto morto e esperei. Havia uma espécie de tensão neste momento que era difícil de descrever. Olhei para a frente nas estradas e calçadas vazias e então o homem se levantou e caminhou rapidamente pelo corredor. Ele se aproximou de mim, mas desta vez me empurrou contra a janela lateral e segurou uma arma contra a minha cabeça. Olhando nos olhos dele, vi a mesma expressão de antes: raiva louca e fúria. Eu não sabia por quê ou o que ele queria de mim, mas estava certo de que ele ia puxar o gatilho. O homem não disse nada, apenas ficou tenso e pressionou a arma ainda mais forte contra a minha cabeça, ainda me encarando nos olhos. Então, ele abriu a boca amplamente e gritou bem no meu rosto. Apenas um grito de raiva ensurdecedor. Em seguida, ele soltou, recuou e saiu. Fechei a porta rapidamente e dirigi para longe. Liguei para a polícia assim que pude, sabendo que seu cartão de ônibus teria sua identidade no sistema. Um policial foi enviado para onde deixei o homem, enquanto o outro veio até mim para obter mais informações. Um par de dias depois, eles me mostraram uma foto do homem que estava no cartão de ônibus que o estranho usou, mas era uma pessoa completamente diferente. Eu não sei que tipo de mente doente aquele homem tinha, ou o que ele queria de mim, mas esse foi o encontro mais incomum, perturbador e assustador que já tive e provavelmente terei. Trabalhei em uma biblioteca dos meus 20 e poucos anos até o início dos 30 anos. Atuava nos turnos da noite como organizador e rearranjador de livros. Quando me candidatei,
Disseram que trabalharia nos turnos da tarde, mas alguns meses depois decidiram abrir uma nova posição noturna. O lugar era enorme, um antigo prédio de pedra no centro da cidade, transformado em uma biblioteca. Por ser tão grande, organizar e rearranjar os livros tornou-se muito para nós, funcionários, fazer consistentemente durante o dia. Ninguém queria fazer o turno da noite, principalmente porque abriram apenas uma vaga, significando que a pessoa estaria sozinha a noite toda. Realmente não queria fazer isso, mas ofereceram aumentar o salário em $2 por hora para os turnos da noite, o que era um grande negócio para mim na época, então aceitei. Nos primeiros meses, tudo estava indo bem. Mesmo que tecnicamente estivesse fazendo o mesmo trabalho que fazia nos turnos da tarde, era um trabalho completamente diferente. Não precisava interagir com clientes, perder tempo ajudando-os ou qualquer coisa do tipo. Apenas fazia meu trabalho, ouvia música e ninguém me incomodava. No entanto, ao longo dos meses seguintes, estranhamente comecei a me sentir menos e menos confortável enquanto trabalhava. Era estranho porque eu pensava que deveria estar ficando mais confortável com o tempo, mas comecei a pensar na idade do prédio e isso me deixava meio apreensivo. Às vezes eu olhava para cima da estante e via a sala escura vazia, com o que parecia centenas de corredores onde qualquer coisa poderia estar se escondendo. Eu tirava meus fones de ouvido e ouvia nada além de silêncio, o que por alguma razão me deixava ainda mais arrepiado. Mas então, uma noite, enquanto fazia minha rotina habitual de ouvir música e organizar os livros, ouvi algo do outro lado da sala grande. Parei de me mover por um momento, enquanto registrava em minha mente que realmente ouvi algo. Então tirei meus fones de ouvido e olhei para cima. Fiquei ali parado por alguns minutos, com medo de me mexer. Estava esperando por algo mais acontecer, mas nada aconteceu. Então voltei ao meu trabalho. Dessa vez, deixei meus fones de ouvido fora. Terminei de rearranjar a prateleira e depois rolei meu carrinho para os fundos para pegar todas as devoluções de livros. Mas foi quando ouvi novamente, desta vez, com os fones de ouvido longe, pude confirmar que estava dentro do prédio. Era o som de algo caindo no chão. Pode ter parecido apenas um pequeno livro batendo no chão, mas em uma sala tão grande e silenciosa ecoou alto. Novamente congelei e fiquei olhando na direção de onde ouvi o som. Considerando que o prédio estava cheio de livros, não parecia improvável que alguns livros caíssem aleatoriamente das prateleiras. Mas isso não me tranquilizou muito. Algo parecia estranho, como se estivesse sendo observado. Minha mente começou a fazer aquilo de novo, percorrendo todas as razões para ter medo do lugar. Eu estava tentando muito não entrar em pânico. Sabia que a probabilidade de ser apenas um livro caindo da prateleira era alta, e também sabia que muitas vezes eu entrava na minha própria cabeça e me assustava sem motivo. Então, forcei-me a caminhar até lá e conferir. Andei lentamente pelos corredores distantes, olhando para baixo de cada um. Cheguei ao último corredor. Não havia nada, nenhum livro ou qualquer coisa nos corredores. O pânico começou a subir novamente em minha cabeça. Virei-me e meu coração parou. Alguém estava parado perto da porta que levava à sala de armazenamento dos fundos. Estava no canto mais distante, como se estivesse tentando se esconder contra a parede, mas eu podia perceber que ele estava me observando. Resisti a toda a vontade de gritar e correr. Desviei o olhar, andei de volta pelos corredores, destranquei a porta da frente e saí. Assim que a porta se fechou atrás de mim, corri ao redor do prédio até meu carro, me tranquei dentro e liguei para a polícia. Eu estava tremendo e chorando. Quando chegaram, fui para a frente do prédio e esperei enquanto 2 deles procuravam lá dentro, mas eles saíram sozinhos. Aparentemente, não encontraram ninguém. Minha mente imediatamente pensou que deveria ter trancado a porta da frente depois de sair, mas estava com tanto medo que nem pensei nisso. Meu gerente nos fez fazer um inventário e tudo nos dias seguintes, mas nada parecia fora do comum. Nenhuma grande quantidade de estoque estava faltando. Isso fez com que todos questionassem por que a pessoa estava no prédio ou se havia realmente alguém. É realmente ruim porque muitos dos meus colegas de trabalho pensaram que era apenas algum truque estranho para me tirar dos turnos da noite. Eu sei o que eu vi, no entanto. Não houve engano e sei o que vi também. Apesar dessa noite horrível, eu ainda mantive meu emprego. Eles foram legais o suficiente para me deixar fazer turnos da tarde por um mês,
antes de voltar para as noites. Depois disso, no entanto, nunca mais aconteceu nada. Fiquei apenas com o mistério do que aquele homem estava tentando fazer.